Por que a gente faz um encontro como esse, começando numa sexta-feira à noite, indo até o sábado à noite, depois dando uma pincelada no domingo também sobre o conteúdo que a gente... Por que nós fazemos isso? Quem acha que sabe a resposta, é porque esse é um encontro de voluntários. A gente quer compartilhar com os voluntários tudo aquilo que nós vamos fazer nesse ano. A ideia não é que seja algo que vocês vão descobrir, não, a ideia é que vocês participem de tudo aquilo que a gente tem entendido ser o projeto de Deus para a vida da nossa comunidade. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é começar a conversar sobre todas as coisas que a gente tem entendido. Então, agora à noite eu vou falar sobre uma faceta, e aí amanhã o dia inteiro a gente vai trazer outros conteúdos, e ao mesmo tempo a nossa preocupação é que seja um momento bem gostoso entre vocês, também gerando aí uma amizade, um vínculo, comunhão e assim por diante. Eu sei de gente que chegou hoje aqui 6:30 da tarde, só para estar aqui cedo. Diz que só estava ela, e a descrição que ela disse foi: só estavam eu e um pastor manco. Caleb, você pode dar uma andada aí, só para o pessoal ver quem é o pastor manco? Interessante é que o pessoal chegou cedo, estava aí conversando, tem os bolos, quer dizer, tinha, né? Porque comeram tudo, não tem mais nada. A gente precisa orar um pouco para que haja suprimento na casa de vocês, porque está difícil a coisa, está feia a situação. O Ralph fica assim: vocês só compram bolo, mas Ralph, você viu o que sobrou de bolo? Os caras comem tudo, não dá, então é difícil. Qual é o projeto de Deus? E ao mesmo tempo, é muito legal que você esteja aqui. Eu estava com a Dani ali, olhando esse grupo, falando: cara, que grupo legal. Estava com o Levi lá atrás, falando: quanta gente numa sexta-feira aqui, que legal. E a ideia da gente é exatamente essa, é fazer vocês entenderem aonde a gente quer chegar, porque nós temos entendido que aonde nós queremos chegar é o lugar de Deus, e engajar todo mundo nesse projeto. Para isso eu quero começar recordando qual é a razão de ser da nossa igreja. Você já decorou? Já decorou, Van? Você está balançando a cabeça. Eu posso tirar e você falar alto para todo mundo? Então por que você está falando que já decorou? Você me confunde dessa forma. Alguém tem isso na cabeça decorado? Sabe? Então vamos ler juntos. Quando você lê a Bíblia e você vai lá para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele fala de uma cidade. Ele descreve um lugar onde essas diferenças todas entre os homens e mulheres não vai haver mais. A justiça será estabelecida em sua integridade. A paz será vivida em sua maior intensidade. Ou seja, quando você olha lá para frente, o lugar aonde nós vamos chegar, está falando de uma cidade onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes. Tudo isso ficou para trás, porque aquele lugar é o lugar que Deus preparou, como ele diz em João 14, quando estiver pronto as moradas na casa do meu Pai, eu voltarei e vos receberei, para que aonde eu estou, vocês também estejam. Ou seja, é o lugar que Jesus está preparando, sem dúvida alguma. Entretanto, é interessante de pensar que nós fazemos parte desse movimento do reino de Deus na reconstituição ou na restauração, na reconciliação de todas as coisas, para que esta cidade proposta por Deus aconteça. Significa que o que nós temos que entender é que uma igreja não existe para ser igreja aqui, mas uma igreja, ela é agente do reino de Deus para transformar a cidade, porque afinal de contas, aonde nós chegaremos é nessa cidade.
não vinhedo, mas a cidade onde o próprio Senhor reina e todas as coisas foram restauradas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, olhar como missão, aquele lugar que a gente quer chegar, propósito, uma igreja acolhedora, ou seja, uma igreja que tenha bancos fofinhos, o som é agradável, a mensagem tem conteúdo, o louvor é sensacional, as crianças são bem cuidadas, o estacionamento tem a rampinha de entrada arrumadinha, não é esburacada. Aí a gente começa a querer definir, os pastores da igreja são muito bonitos, aí você olha e fala assim, cara, esse é o lugar? Não. A Bíblia não diz que a igreja, ela funciona como o fim. A Bíblia nos ensina que a igreja é o meio. É o meio de chegar ao projeto que Deus tem, da reconciliação de todas as coisas nele, aonde existirá um lugar onde a justiça foi instaurada, onde a paz foi instaurada, onde essas coisas loucas, o caos que a gente vive, já não vivemos mais. Então, quando a gente olha para uma cidade transformada, nada mais é do que o exercício prático que uma igreja tem que viver para implantar o projeto de Deus que Ele tem feito a partir da ressurreição em Cristo. Então, uma cidade transformada. O nosso projeto é de uma cidade transformada. É olhar para todos os lugares onde essa cidade precisa ser transformada e nós entrarmos. Amanhã eu e o Renan, a gente vai estar falando sobre renovação cultural e a gente vai entrar bastante nesse tema, porque às vezes a gente olha para toda a cidade e a gente diz, puxa, a cidade é do mundo, é mundana. Não, tem coisa boa na cidade. E essas coisas boas a gente pode investir e trabalhar mais, mas também tem coisas que precisam ser transformadas. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora. Qual é o sentido da palavra acolhedora? É que o banco é fofo, né? É que o ar-condicionado está na temperatura bacana. Ele não está naquela temperatura fria demais que você vê no meio do culto, o pessoal levantando porque está batendo o vento ali e diz, não, isso não é uma igreja acolhedora, é uma igreja que venta frio. Não quer uma igreja acolhedora. O conceito primário é, nós recebemos todos do jeito que vão chegar. Mas o projeto não é que fiquem do jeito que chegaram, mas que a imagem de Jesus Cristo seja impressa na vida dessas pessoas. Por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Jesus Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Autênticos discípulos de Jesus Cristo. Nós passamos, eu acho que os últimos 2 anos e meio, falando do que é ser discípulo de Cristo. O que a Bíblia nos ensina, nas várias facetas do que é ser discípulo de Cristo. O que significa de fato aquela pessoa que abriu mão de si mesmo para seguir o Mestre Jesus Cristo, para se tornar parecido com Ele. Mas só é possível por intermédio essa transformação por intermédio do ensino bíblico. E cada vez mais, gente, eu tenho crido no ensino bíblico. Eu tenho alguns grupos que eu me reúno com pessoas e eu tenho aberto a Bíblia e estudado a Bíblia com eles. E uma das coisas mais incríveis que acontece quando a gente começa a estudar a Bíblia com o pessoal é você ver a ficha cair em relação a quem Deus é, em relação a quem Ele é, quem você é e como essa relação de Deus com você pode ser aplicada e um relacionamento com Jesus Cristo pode ser vivido de fato. Tem horas que teve um grupo que me marcou bastante no passado, que a gente estava conversando sobre algo e de repente a pessoa virou e falou assim, eu entendi. Eu falei, cara, o Evangelho entrou ali, o poder de Deus entrou ali, a dinamite de Deus que nos quebra entrou ali, é algo espiritual. A Bíblia aberta, sendo ensinada de fato,
a confrontação com a palavra. A palavra, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Você começa a estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, e ela te transforma. Uma das grandes dificuldades de hoje em dia é que ninguém tem estudado a Bíblia. O pessoal tem escutado muito o que outros falam a respeito da Bíblia e ouvem o pregador A, B, C, o pastor A, B, C, mas ela abrir a Bíblia e diante da Bíblia aprender a fazer a sua própria refeição, sozinha, ouvindo a Deus, interpretando o que ela diz, aplicando na sua vida. Então essa é uma das coisas que a gente tem que batalhar bastante. Como é que você aprende a ler a sua Bíblia a tal ponto que você não precise buscar tanto na internet como existe? E se você faz isso, eu queria recomendar que para com isso. Porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E o pessoal está chegando para a gente com muita coisa ruim, crendo plenamente nas coisas ruins. E por que creem nessas coisas ruins? Porque não tem base bíblica. Porque não sabem manejar a própria palavra, porque não interpretaram a própria palavra. E é isso que transforma. Então, quando a gente diz o ensino bíblico transforma a pessoa num verdadeiro, num autêntico discípulo de Jesus Cristo, esta pessoa transformada, ela é capaz de promover renovação cultural e cura social por meio de uma igreja que acolhe. O resultado de tudo isso é uma cidade transformada. Então, vindo de trás para frente, fica fácil da gente entender. Agora, anualmente, o presbitério, ele gasta um tempo pensando na igreja, olhando para a igreja, orando pela igreja, conversa com os pastores, a gente interage de uma certa forma, e a pergunta feita é: para o ano que vem, olhando para a nossa cidade, aonde nós estamos inseridos, e ao mesmo tempo, olhando para este projeto que Deus nos deu, inspirados pela palavra e pelo Espírito Santo, quais são as ações ou o foco ou os pilares que nós vamos embasar no ano que vem? E trazer vocês aqui hoje é para que vocês conheçam quais são esses pilares que nós vamos trabalhar fortemente este ano. E eu queria apresentar estes 4 pilares de atuação da Ibaviva em 2023. O primeiro deles é na renovação cultural. O que significa isso? Nós estamos dentro de uma cultura. A cultura fala muito a respeito de tudo aquilo que nós fazemos. A cultura nos alimenta ou nos sedia em relação a tudo aquilo que nós vamos colher. Eu escutei muito nesse período de política, gente vindo para mim falando do marxismo cultural. Ele existe, ele é verdadeiro e ele está aí. Da mesma forma como existe o capitalismo cultural. Ele existe, ele é verdadeiro e ele está aí. São valores que são princípios, são conteúdos que estão dentro da nossa sociedade que nos regem, que demonstram nessa cultura toda quem são os nossos ídolos. Renovação cultural é saber olhar para todos esses ídolos e olhar para essa sociedade que tem coisas boas, mas tem coisas que precisam ser transformadas, e a gente entrar nisso. Aprender a enfrentar e a ensinar, a conversar, a dialogar e ao mesmo tempo, de forma inteligente e com ações, a gente começar a transformar a cultura da nossa cidade. Amanhã eu e o Renan, a gente vai falar sobre isso, e o Renan, ele está brilhante no conteúdo. Inclusive, se você quiser segui-lo nas redes sociais, por favor, siga-o, porque ele tem um projeto de vida de ser famoso. Então a gente tem incentivado você, porque ele sozinho não consegue, então a gente está incentivando que você siga o Renan e o torne famoso. Sempre marque ele, coloque citações dele, se não for dele, finge que é dele, só para ele chegar nesse objetivo. Renovação cultural. Segundo pilar é o discipulado. A gente falou do que é ser discípulo de Jesus Cristo. Eu vou destrinchar um pouquinho mais o que é discipulado agora,
mas agora não, depois que eu apresentar os 4 pilares, mas o discipulado, aonde eu estou preocupado em formar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Eu que sou discípulo de Jesus Cristo, eu estou preocupado, de fato, em formar verdadeiros discípulos de Cristo. Agora, se você entender o que é renovação cultural e o que é discipulado, você vai ver que existe uma questão aonde nós vamos entrar no relacionamento pessoal com algumas pessoas, ou com pessoas que nós escolhemos, que tornamos esse relacionamento de fato algo intencional, onde eu quero vê-la transformada. Mas da mesma forma, como o cristianismo não existe somente para transformar as pessoas, mas também o ambiente onde essas pessoas estão, os valores que essas pessoas construíram, os resultados que elas estão colhendo. Por isso que a gente entra em renovação cultural. São 2 fundamentos necessários para a transformação de uma cidade. Então, a gente entra com o discipulado e também entra com a renovação cultural. Um dos pilares que nós entendemos que era fundamental para esse ano nós desenvolvermos é o crescer digital. E aí o Israel está aí com o grupo dele, começando a montar, onde você vai poder correr atrás de conteúdos promovidos por nós, para que lhe dê toda a doutrina, o embasamento, o conteúdo necessário para o seu crescimento, quanto ao que a Bíblia é, o que ela ensina, o que significa seguir Jesus e assim por diante. Então a nossa ideia, e uma das propostas da gente, é que o que tem chegado a nós é muita gente procurando muita coisa na internet e muita coisa ruim. Então, ok, o ensino digital ele é interessante, super interessante. Você pode fazer a hora que você estiver livre, que você estiver disposto, que você estiver acordado, que você procura ali e você cresce. Ou seja, esse pilar do crescer digital, porque a gente entende que o ensino bíblico é fundamental para a transformação de uma pessoa e para a transformação de uma sociedade, a gente está colocando o crescer digital como um pilar. E o 4º pilar, talvez alguns gostem bastante, é a gente começar a pensar em uma igreja em Jundiaí, estruturar esse processo, a gente tornar a Madaí Tristã a apóstola de Jundiaí. Essa é a nossa ideia, o primeiro passo que nós daremos, mas isso não significa que nós vamos fazer ou formar uma igreja este ano, mas a gente vai começar a falar mais sério, trabalhar mais sério. Quais são os primeiros movimentos que a gente tem que fazer por lá, quebrar o conceito de que igreja é só um ajuntamento, mas igreja tem tudo a ver com a renovação cultural, com o discipulado, esse conteúdo todo que precisa. Então, são os 4 pilares que a gente vai trabalhar bastante esse ano. Sobre o discipulado, eu quero falar algumas coisas a mais agora. Primeiro, lendo Mateus 28, do versículo 19 e o versículo 20, diz o seguinte, é um texto conhecido, boa parte do povo já escutou, diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu vou falar um pouco sobre o que é discipulado. O discipulado ele tem 2 ações que são claras aí, a gente vai ver um pouco mais. Uma é o falar, a gente tem que apresentar, tem que ser comunicado, tem que existir de um lado uma pessoa que vai aceitar o que a gente está falando e vai tornar a verdade que nós estamos ensinando algo real para a vida dele. E o outro, o discipulado também constitui a caminhada junta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu quero que você seja sincero. Eu não quero que você responda para que você mostre aí que você é mais espiritual que qualquer um outro e assim por diante, mas que você responda sincero. Nesse mês de janeiro, que parece que não teve fim, a impressão que deu foi que foram 192 dias só no mês de janeiro. No mês de janeiro, você foi intencionalmente ao encontro de uma pessoa para sentar com ela
e conversar a respeito de Jesus Cristo, apresentando o Evangelho, quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida? Levanta a mão quem fez isso. Falei desse último mês. Nos últimos 3 meses, quem fez? Se você fez no último mês, você levanta a mão de novo. Nos últimos 6 meses. Está percebendo, gente? Tem algo errado. Porque o cristão, ele é apaixonado por isso. Por fazer discípulos. E o que significa fazer discípulos? Primeiro, o primeiro verbo é vão. Olha que coisa. A gente não forma discípulos sentado dentro da igreja dizendo, venham para cá. Olha que coisa bacana. O discípulo, segundo o que próprio Jesus Cristo diz, é aquele que vai. Eu vou ao encontro dele. Eu olho para ele e digo, cara, eu quero. E uma das expressões que a gente está chamando de relacionamentos intencionais. Ou seja, eu vou olhar para uma pessoa e dizer, eu quero me relacionar com aquela pessoa com a intenção de apresentar Jesus Cristo e que ela se torne verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Eu quero propor que essa seja uma caminhada, porque essa é a função do discípulo, daquele que segue a Jesus. Aquele que segue a Jesus, ele vive para que as outras pessoas também sigam a Jesus. Portanto, é uma questão de ir. Nós é que vamos. Por isso que uma igreja, ela se encontra semanalmente, mas ela não acontece como igreja aqui, ela acontece lá fora. É quando a gente vai ser igreja no lugar que a gente tem que ser igreja. Israel usa uma expressão que ele leu em algum livro, que eu acho bacana. Diz, o conceito de igreja é um rancho. Sabe o que é o rancho? É aquela casinha com 3 paredes somente, uma cobertura, dentro um fogãozinho a lenha. O sujeito saía de manhã da casa dele para ir para a roça, com aquela enxadinha no ombro. Isso eu estou falando de períodos muito antigos, né? Mas aquela a enxadinha no ombro e a matulinha pendurada na enxada. Ele chegava no rancho, ele guardava ali a comidinha dele e ele ia para a lavoura, e ali ele arava, enxadava, sei lá como que dizia, tratava a terra do jeito que tinha que tratar. Dava 11 horas, ele estava cansado, o sol estava forte, ele estava com fome, ele vai para o rancho. E no rancho é um lugar onde ele se alimenta, ele descansa, para quê? Para voltar. Então a igreja, ela tem que ser muito mais vista como um rancho do que qualquer outra coisa. E é interessante da gente pensar, quem não enxerga a igreja como um rancho, troca de rancho. Porque esse rancho hoje está tendo goteira, esse rancho hoje, a mensagem não é muito boa, esse rancho hoje. Mas quando eu entendo que o que eu faço, eu venho para o rancho, e aqui eu sou alimentado, restaurado, reenergizado, para ir para o dia a dia, ok, isso faz parte, eu entendi. O segundo verbo é façam, vão e façam. Eu não estou dizendo simplesmente vão, sejam igreja além desse rancho, vão, sejam igreja além dessas 4, vão, mas vão fazer o que lá fora? Fazer. O verbo é façam. O que é que a gente vai fazer? Ele diz, discípulos. Vão e façam discípulos. A gente vai trabalhar um pouquinho mais o conceito do que é discípulo daqui a pouco. O terceiro verbo é, como é que a gente faz discípulos? Primeiro, batizem. O que significa batizar? A gente, como igreja batista que somos, a gente gosta da água, né, de mergulhar todo mundo. Os nossos irmãos presbiterianos precisam se converter, porque eles não se molharam como a gente fez, só com aquelas gotinhas frágeis sobre eles, até encharcado. Interessante como o conceito da gente
está muito mais na cerimônia do que no valor que está por trás de tudo isso. O batismo nada mais é do que uma afirmação pública de que eu estava morto e ressuscitei em Cristo Jesus. Significa que o fazer discípulos, ele começa com a explicação do Evangelho, começa com a evangelização, começa com a explicação de quem Jesus Cristo é. De forma inteligente, eu estabeleci um relacionamento intencional, porque eu quero que essa pessoa conheça Jesus Cristo de fato. Interessante como eu já ouvi muitas vezes gente falando assim, eu não falo de Jesus Cristo porque eu não tenho o dom de evangelismo. Eu falei, gente, na boa, crescer. Porque qualquer um cristão transformado por Jesus Cristo, que conheceu Jesus Cristo pessoalmente, que se relaciona com Ele, é impossível que ele não seja apaixonado, angustiado, para que a mensagem seja pregada. Eu sou apaixonado por isso, mas eu sou angustiado, porque aquela vida também precisa conhecer Jesus Cristo. Não há encontro com Jesus que não promova isso. Por isso eu trago aqui uma consideração. Se você nunca foi fazer isso, esse é um ano de a gente olhar e dizer, vamos estabelecer relacionamentos intencionais. Olhar para algumas pessoas, começar a colocar essa pessoa em oração, promover encontros, trazê-la para dentro de casa, repartir uma pizza, pagar uma pizza. Às vezes é tão difícil trazer a pessoa para dentro de casa, o cara é tão pão duro, que talvez seja mais difícil pagar a pizza. Meu relacionamento é intencional, vem para cá, eu abro a casa e você paga a pizza. Gente, como é que a gente ganha? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente apresenta o Evangelho? Agora, interessante que ele diz, vão, façam, batizem e ensinem. O ensinar não é uma questão de, a gente vai ver daqui a pouco um pouco melhor, mas não é simplesmente trazer e falar, senta aí, vamos apresentar um conteúdo teórico para você. E a minha expectativa é que você aprenda esse conteúdo teórico, que você saiba citar versículos de cabeça, explicar a tua salvação e assim por diante. O conceito de ensino é um conceito mais aprofundado. E eu vou deixar isso para agora. Porque eu queria pensar com vocês em 3 considerações sobre o discipulado. A primeira, ele pode ser definido simplesmente como seguir a Cristo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo porque eu sigo a Cristo. Mas o meu projeto é fazer com que outras pessoas sigam a Cristo. Quando nós lemos o Novo Testamento, no Novo Testamento existem 5 relatos da grande comissão. Esse texto que nós acabamos de ler de Mateus 28, vão e façam discípulos, batizando e ensinando, a gente conhece como a grande comissão. É quando Jesus pega os seus discípulos e diz, eu estou subindo, mas o que eu quero que vocês façam daqui para frente é vão. Saiam daí da inércia, vão para este mundo, e ali vocês me apresentem, façam e tornem verdadeiros seguidores, e assim por diante. Nos 5 relatos que existem no Novo Testamento, 4 deles estão nos Evangelhos e 1 em Atos. Eles são, na verdade, apresentam a grande comissão, mas eles não estão falando necessariamente dos mesmos movimentos, mas eles são complementares entre si. Mateus, o texto que a gente leu agora, ele apresenta, dizendo, façam discípulos, batizando e ensinando. Isso é o que vocês têm que fazer. No texto de João 20, 21, o foco não é tanto na explicação do que fazer, mas qual é o modelo. E João diz,
assim como o Pai me enviou, e ele está falando de uma fala de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Na grande comissão falada por João, a questão não é o que fazer, mas qual é o modelo, e o modelo é Jesus. Ele diz, olha, o que vocês vão fazer é fazer aquilo que eu fiz com vocês, para que essas pessoas continuem replicando o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo seja espalhado por aí, porque vocês estão fazendo o que eu estou fazendo. Em João, o foco é o modelo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus que veio e invadiu a nossa praia, não só nos ensina sobre o que e nem o porquê da missão ou da grande comissão, mas também o como. Portanto, seguir a Cristo é ter Cristo como nosso modelo, é fazer como que Cristo seja impresso na nossa vida, da mesma forma como Cristo sendo impresso na próxima vida, ou na vida com quem eu, não na próxima vida, me tornei espírita aqui, eu quero dizer que é na vida que eu estou investindo, do colega, do amigo que eu estou investindo. Ai, ai. Às vezes até eu me impressiono comigo mesmo. A palavra discípulo, ela aparece 269 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. E a gente, quando pensa em discípulo, a gente pensa como se fosse um aluno. Eu vou chamar, vou sentar com você e eu vou te ensinar a respeito da Bíblia. E a gente vai estudar aqui, ó, uma teologia sistemática, pronto. Aprendemos a respeito de Deus, cheque. Aprendemos a respeito de Jesus, cheque. Aprendemos a respeito do Espírito Santo, até já estamos falando em línguas juntos, cheque. Não é isso. No Novo Testamento, a palavra discípulo, ela tem muito mais, ou está muito mais relacionada entre um mestre e um aprendiz, que larga a vida para seguir o mestre. Não são encontros, mas é uma vida que segue o modelo. A segunda consideração é que não se trata somente de transmissão de conteúdo, mas de transformação de vida em todas as áreas da vida. Discipulado é um movimento, é um processo que abrange a vida de forma integral. Porque muitas vezes, na cabeça da gente, a gente acha que o discipulado é uma transformação onde a pessoa adquiriu conhecimento. Quando eu era moleque, eu frequentava uma igreja e ela tinha uma brincadeira, chamava espada ao ar. Então você ficava com a Bíblia para cima e alguém dizia uma referência. Lucas 12, 3. Quem achasse primeiro aquele texto e lesse, ganhava. Então era algo como se a gente tinha que ter a habilidade de saber onde o texto está, saber números, né? 1, 2, 3, 4, saber a sequência de números para poder chegar aonde. E aí a gente. Eu lembro que quando eu acertava, eu me achava o cara. Eu sou bom de Bíblia. Eu sei aonde Lucas 12, 3 fica e eu acho rapidamente, mais rápido que todo mundo. Não é isso. O discipulado não tem nada a ver com isso. Não é uma mera transmissão de conhecimento. Mas discipulado é quando aquele que é o modelo, Jesus Cristo, entra na minha vida e aquilo que eu era, eu já não sou mais. As coisas foram ficando para trás. Eu estou em Cristo e eu sou uma nova criação. O pecado já começa a ser vencido, porque aquele que é o modelo, ele venceu o pecado, permitindo que eu pudesse me tornar como aquele modelo.
as coisas antigas vão ficando para trás. Eu gosto do texto de 2 Coríntios 5,17. E eis que surgiram coisas novas. O Cristo em nós faz surgir essas coisas novas. Quando a gente vê, opa, surgindo coisas novas, estão surgindo coisas novas. Cara, eu tô vencendo, eu estou sendo transformado, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. Isso é discipulado. O discipulado tem a ver comigo, mas tem a ver com eu ser o canal na vida de outras pessoas. Eu apresento o Evangelho a tal ponto que essa pessoa passa a testemunhar publicamente que Jesus agora é o meu Salvador. Mas eu vou com ele, o acompanhando numa jornada que ele aprende, de fato, a ter uma vida transformada. Não é só conhecimento. E a terceira consideração é que a base do discipulado é relacionamento. Quando a gente olha o próprio Jesus Cristo, mostrando como ele se relacionou com os discípulos, Marcos 3,14 diz que ele escolheu 12. Ele foi intencional com 12 pessoas. Ele foi nos seus propósitos, ele estabeleceu um relacionamento dizendo, eu quero este, eu quero este, eu quero este, eu quero esse 11º e o 12º. E eu vou estabelecer uma relação de vida com vocês, de relacionamento. E ele diz, ele escolheu os 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, Jesus, e Jesus os enviasse a pregar. Que eles caminhassem com Jesus, que eles conhecessem Jesus. Paulo diz a Tito, tu tens seguido de perto, você seguiu de perto, eu te trouxe para dentro da minha vida, você seguiu de perto. Eu gosto de 2 exemplos, um no Velho Testamento e o outro no Novo Testamento. No Velho Testamento, entre 2 profetas, Elias e Eliseu. Elias, em 1 Reis, a partir do verso 17, mas no capítulo 17, mas no capítulo 19, Elias já tinha enfrentado os profetas de Baal, já tinha encarado Jezabel, já tinha encarado Acabe, estava se sentindo sozinho, porque Jezabel tinha se levantado contra ele, se escondeu numa caverna. Deus aparece, ele tem uma conversa com Deus, e Deus diz o seguinte, você vai sair daí agora, vai voltar pelo mesmo caminho que você trilhou, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu como o profeta que vai te suceder. E aí você vê na continuidade do texto, no verso 19, que Elias, ao ver Eliseu, pega a sua capa e joga sobre Eliseu. E o texto diz que Eliseu foi correndo atrás de Elias. E o que ele pediu foi, deixa eu ir lá em casa e despedir dos meus pais. E Elias diz, você pode fazer isso, mas não esqueça o que eu fiz com você, eu joguei a minha capa sobre você. Interessante que parece um paradoxo com o Novo Testamento, quando perguntou, eu posso ir lá em casa despedir dos meus pais? E a resposta é não. Você não pode fazer isso. Quem não largar pai, mãe, familiar, essas coisas, pelo reino, por Jesus, esse ainda não é discípulo. Mas por que aqui, entre Elias e Eliseu, a permissão foi dada? Na cultura judaica, o jogar a capa sobre alguém significava, eu estou te adotando como meu filho. E ele disse, eu posso ir lá em casa, só comunicar à minha família, me despedir deles, dizendo que agora a minha família é outra. E o último texto que narra a relação entre Elias e Eliseu, diz que enquanto eles caminhavam e conversavam pelo caminho. É relacionamento, gente. É relacionamento. Discipulado é relacionamento. No Novo Testamento, Jesus estava andando pela orla do mar, e ele viu 2 irmãos, Pedro, Simão e André. E ele chega, e eles estavam pescando, fazendo o cotidiano deles ali, enquanto Jesus fazia o cotidiano. Só que Jesus olha para aqueles 2,
e diz: eu vou estabelecer aqui uma condição de relacionamento intencional. Eu vou chegar para eles, e chegou para eles e diz: larguem tudo, me sigam, e eu os tornarei pescadores de homens. Jesus vai lá e diz: vão me seguir, entrem na minha vida, me acompanhem, veja como eu sou, porque eu sou modelo, para que depois vocês repliquem, não só na vida de vocês, mas na vida de outras pessoas. Por isso que discipulado, ele tem como base relacionamento. E esse ano o que a gente vai bater muito forte é: quem são as pessoas que você tem olhado e tem dito: eu vou me relacionar com a intenção de ganhar aquela pessoa para Cristo e que ela se torne verdadeira seguidora de Jesus Cristo, tendo a sua vida totalmente transformada. Sabe qual é o meu sonho? Na verdade é o sonho da nossa igreja. Numa classe de integração, a gente não chegar e ver tanta gente falando: eu vim de tal igreja, eu estou vindo para cá por tal igreja. Isso sempre vai acontecer, e que bom que acontece. Mas o meu sonho é que a maioria maciça sejam de pessoas que digam: eu quero me batizar e fazer parte dessa igreja, porque eu estou aqui, ó. O Daniel me apresentou Jesus Cristo. Eu fui transformado por Jesus Cristo. Ele tem me ensinado todas as coisas que Jesus Cristo ensinou. E, portanto, hoje eu posso dizer para vocês, por intermédio do meu batismo, que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso projeto. Esse é o pilar que a gente tem. Todos nós, sendo de fato discípulos de Jesus, mas promovendo de fato discípulos de Jesus. Esse é o projeto. E é por aí que a gente vai. Estamos juntos? Sim ou não? Sim ou não? Obrigado, Pri. Pelo menos de trás. Eu perdi um aparelho de ouvido, só tem um. Acho que eu ouvi a Pri só por causa disso. Vamos, antes da gente cantar, eu queria que você juntasse aí com mais uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, se juntasse. Falasse: eu quero orar por isso aí. Nós estamos falando de 4 pilares nessa igreja: a renovação cultural, o discipulado, o ensino digital, o crescer digital, e a igreja lá em Jundiaí. Jesus, a gente está entendendo que esse tem sido o que o Senhor está nos inspirando a fazer, e nós queremos colocar a igreja para que o Senhor, em oração, para que o Senhor de fato faça isso por intermédio de nós. Mas começa comigo, Jesus. Começa comigo, que eu tenha o meu coração aquecido por fazer discípulos e por ser discípulo. Vamos orar? E aí daqui a pouco a gente volta.